Bem-vindo a mais um episódio do podcast Voa Coruja, versão internacional, versão negócios e carreira, diretamente de Portugal. Quem vos fala é Marcelo Pepe, eu sou um dos idealizadores do projeto Negócios e Carreira, junto com a minha sócia Rafaela Perencim, da editora Perencim. E como convidados nesta edição, estamos aqui com o professor Paulo e a nossa professora também, Kátia Costa. Paulo Furtado, que está conosco aqui para falar um pouco sobre a sua vivência também internacional, a sua diversidade cultural, compartilhar conosco. E a nossa professora Kátia Costa, que vai falar sobre a etiqueta, o embaixador de marca. Acho que são assuntos muito complementares, não é, Kátia? Como é que você está se sentindo aqui em Portugal? Muito, muito feliz. Tive um acolhimento muito grande aqui nessa terra, que tive a oportunidade de conhecer em janeiro, estou pela segunda vez, e o projeto é algo encantador, que realmente traz essa oportunidade de divulgarmos, de trocarmos experiências entre os países, né? Entre os dois países, Brasil e Portugal, que é uma oportunidade que devemos, única, que devemos aproveitar para estreitar laços de relacionamentos e troca de experiências. É um grande prazer estar contigo aqui. Obrigada. A gente já se conheceu pela internet por um tempo durante o projeto, durante as atividades de mentoria e agora, pessoalmente, um grande prazer. E o professor, então, o que poderia contar para nós sobre essa a tua expectativa, já que você já é aqui da Terra, a tua expectativa em relação ao projeto e a tua vivência também internacional? Conte um pouco. Bom, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de nos darem voz também para podermos partilhar as nossas experiências, a nossa forma de estar, o nosso know-how. Cada povo, enfim, tem deixa a sua marca no mundo e os portugueses têm tradicionalmente esta capacidade para tentar sentir-se em casa em qualquer ponto do globo. Isso é fato. É um facto, não é? Mas normalmente tem uma boa imagem fora de portas, se calhar tem uma imagem menos boa dentro de portas, comparado com fora de portas, que somos muito bem vistos como bons organizadores, como pessoas esforçadas que trabalham, em geral pessoas honestas, sérias. Isso é engraçado às vezes ver dessa vivência, a forma como alguém que nunca esteve em contacto com muitos portugueses ou que nunca veio a Portugal, a forma como às vezes nos veem lá fora. E temos de levar, enfim, a nossa experiência para tentar que as pessoas compreendam qual é a vivência de Portugal agora. E não olharem para o passado. Vocês estiveram em África, vocês conquistaram isto e deram novos mundos ao mundo. Sim, ok. Isso faz parte do nosso passado, do nosso ADN, temos que respeitar, temos de aprender, mas estamos no presente e queremos olhar para o futuro, não é? Portanto, o que importa é o diálogo que estabelecemos agora e o que vamos fazer daqui para a frente. Você falou nesse ponto do diálogo, que é tão importante para todos nós, e você usou essa expressão que eu repeti algumas vezes durante as nossas conversas, que é saber estar, é o jeito de estar, saber estar, sim, que é uma expressão que não é muito usada no Brasil. Saber estar é saber lidar, talvez saber conviver, a arte do bom convívio. E saber estar é algo que nos remete a essas conexões. Eu gosto até de abordar esse tema de que Portugal já foi uma enorme potência na Europa. E talvez tenham esquecido disso. Portugal é pequenino, mas Portugal foi uma grande potência na época das navegações e durante alguns séculos ainda dominando muitos territórios. E tudo isso foi fruto de quê? De com quem você anda. As parcerias, né? Portugal recebeu os templários, Portugal recebeu pessoas que trouxeram esse investimento nas navegações, talvez por essa habilidade
né? Sim, de Não sei se comunicar, de negociar, de tentar... essas rotas todas que os chineses fizeram da rota da China, da seda, Portugal também teve muitas rotas marítimas. Exato. Me corrija, você que é formado em letras, né? Um professor com conhecimento da nossa linguagem. É verdade que o arigato japonês é o nosso obrigado? Que disseram assim, não, porque os portugueses... Arigato. Arigato, nunca tinha ouvido isso, não? Não, Uma sim, vez- sim, arigato. Mas não, que a essência, a origem fosse do obrigado, arigato. Sim, já ouvi. Não sei se há uma confirmação oficial de que isso seja verdade, não é? Escreva nos comentários quem descobrir. Comente aqui abaixo. Mas É como se calhar- girlfriend, eles falam namorada é girlfriend, que é girlfriend. Né? A namorada é Sim. girlfriend. Há muitas E o palavras novas. Arigato derivaria do Sim, obrigado. sim. Assim como Macau também na China se falava português, Sim. se fala talvez. Ainda até se hoje. fala português. Macau era um território português também na China, então Portugal esteve em vários lugares. E essa questão da língua, da cultura, respeitar as diferentes culturas, o português é maravilhoso nesse aspecto. Ele chegou lá no Brasil, fez as padarias dele e tal, as coisinhas dele, daqui a pouco estava integrado. Casava logo com uma mulata, né? Tinha os filhos ali, e o português se integrou com os indígenas no Brasil. Na África, provavelmente, se integrou também com os africanos. Sim, um toda- tipo de integração diferente e, claro, Sim. temos um passado com coisas mais positivas e outras mais negativas, não é? Mas, como eu digo, tentamos aprender com a história e olhar em frente, não é? E nós já não chegamos a nenhum lado com esse rei na barriga, essa expressão antiga, não é? Até porque já não temos rei oficialmente, portanto, com esse rei na barriga de que nós somos donos de meio mundo ou Não é mais e que somos conquistadores e que nos impomos. Não, vamos com o sentido de respeitar o outro. Já. É isso que abriu tantas portas Exatamente. para os portugueses, Eu né? acho que essa é a premissa, né? Do respeito, a empatia, Muito. né? O estreitar os laços de relacionamento. Acho que A essa é a Kátia, eu premissa. queria que a Kátia então comentasse dentro da visão dela o que isso pode trazer de conexão com o teu assunto, que é a etiqueta, são os embaixadores de marca, são as pessoas que representam a empresa, que elas Sim. são a empresa, como você diz. O que daqui a gente pode criar de liga, dessa saber viver, saber estar? Sim, eu costumo dizer no Brasil que nós precisamos ser antes de ter. Antes de ter capacitação, precisamos ser gentis, empáticos, educados e solidários. Porque só assim que o povo evolui. Né? Eu acho que essa é a premissa de tudo. Eu vejo que o avanço dos povos, e especificamente falando de Portugal, eu acho que um ponto positivo nessa questão é a adaptabilidade. Um povo que não parou no tempo. Exatamente. Né, e procurou se adaptar. E é o que a gente mais busca hoje dentro das soft skills, no desenvolvimento de habilidades interpessoais, falando de comportamento humano, o quanto é importante nós desenvolvermos essas habilidades interpessoais para que a sociedade evolua como um todo. Né? E dentro do meu capítulo que fala sobre embaixadores de marca, eu digo que e aí ouvindo o professor falar, o professor é um embaixador. Pois é. Exatamente. É um O professor é um diplomata. embaixador, né? Da marca. Acho que não utilizei esse termo no capítulo, mas se não utilizei foi por pura coincidência, porque eu costumo fazer isso. Costumo dizer, quando lido com os meus colegas aqui, não é? Eu sou responsável pelas relações internacionais do ISLA, então tenho muitas vezes que fazer um bocadinho de trabalho psicológico junto dos meus colegas para dizer, não, anda, estás preparado e aquilo que não estiveres preparado vais aprender, vais melhorar, isso é bom passar essa ideia de que quando vieres numa missão internacional, juntamente com uma delegação com mais 3, com mais 4, com mais 5, quem seja, estás a representar-te a ti próprio, estás a representar a escola, estás a representar o país, como um embaixador. Isso põe alguma responsabilidade em cima de ti, mas se tu és uma pessoa em condições,
Tu vais mostrar que és uma pessoa em condições. Tu não vais mostrar apenas o teu lado artificialmente criado, um boneco. Superficial. Não. Tu vais mostrar o que é um trabalhador português. E tens que ter orgulho disso. Exato. E isso normalmente funciona, junto dos colegas, porque depois ajuda no meio de qualquer sala onde estejam 20, 30 nacionalidades diferentes, nós não nos sentimos pequeninos. Muito pelo contrário. Não entramos, como eu disse, com o rei na barriga, não vamos ali para impressionar ninguém, não precisamos de nada disso. Agora, chegamos muito rapidamente à conclusão de que somos capazes de fazer tão bem ou até melhor do que os outros. Exato. Em qualquer contexto. Isso é bom para a autoconfiança, para a autoestima do trabalhador. Sim, segurança. E dentro desse teu trabalho, o que você faz com as empresas? Então, nas empresas esse trabalho é justamente isso, treinar embaixadores da marca, porque hoje se vê que muitas vezes as empresas contratam influenciadores que não conhecem o negócio para falar sobre o negócio, enquanto seus colaboradores, que deveriam internalizar os valores, os norteadores estratégicos da empresa, não sabem. Exato. Então, essa é uma das coisas que eu dissemino enquanto etiqueta corporativa inclusiva. Por que inclusiva? Porque eu entendo que educação não tem classe social e que, portanto, qualquer pessoa, independente de raça, gênero, credo ou condição social, ela pode transitar nos mais variados ambientes, desde que ela tenha conhecimento básico das regras básicas de educação, de etiqueta, de conceito do que é relacionamento, do que é network e do que é representar a sua marca. Eu digo que eu sou um exemplo vivo de quando eu tenho aí 35 anos de CLT. Antes disso, também a minha primeira formação foi em letras e tenho dentro do meu trabalho, por trabalhar todos esses anos, eu muitas vezes fazia esse trabalho de embaixadora da empresa, representando a empresa, porque eu me pegava falando como se dona da empresa fosse. Porque eu me sentia tão bem, eu internalizei tão bem os conceitos, os valores da empresa, e esses valores fechavam com os meus valores, que para mim era natural eu falar da empresa, dos departamentos, com maior naturalidade, com hospitalidade, receber as pessoas e conseguir transmitir a mensagem da marca. E isso hoje é o que a gente trabalha dentro das empresas, é mostrar que a etiqueta corporativa, de forma estratégica, que os colaboradores estão ali justamente para serem treinados e que não existe transformação sem capacitação. Então fala-se muito nas empresas de que precisa satisfazer o seu cliente externo, mas se eu não fizer satisfazer primeiro o cliente interno, o externo não vai receber um bom atendimento. E assim são nas instituições de ensino. Existem pesquisas, e o professor pode confirmar, que apenas 12% dos jovens saem do mercado de trabalho, formados, saem com a informação. Porque quando eles chegam no mercado de trabalho para trabalhar dentro das empresas, eles não sabem trabalhar em equipe, trabalhar sob pressão, se relacionar com as pessoas, com aquela questão geracional, diversidade, né, de idades, de opiniões, de ideias. Então, o jovem chega muito cru, né, ele sai da instituição de ensino, da formação muito cru nesta área prática. E hoje as empresas estão primando muito mais essa questão, e na realidade acho que precisa ter um equilíbrio, né, professor? Porque a capacitação técnica é fator, né, não tem discussão, que é... Sim, precisa ter habilidade profissional. Precisa ter uma habilidade profissional. A humana mas se eu não tiver a humana, eu não me desenvolvo como profissional. É isso. É um pouco essa questão do óbvio. É tão óbvio muitas vezes o saber estar. É tão óbvio, mas precisa ser dito. Às vezes não é assim tão óbvio, porque às vezes só colocamos-nos a nós próprios ou deixamos que nos coloquem numa caixinha de um certo preconceito
que nos impede às vezes de fazer aquele clique óbvio. Porquê? Porque muitas vezes pedem-nos para representar a empresa e os melhores interesses da empresa de uma determinada maneira. Não te esqueças disto, não te esqueças de mencionar aquilo, não te esqueças de mencionar... E de repente nós não estamos de corpo inteiro naquele momento, estamos a debitar informação sobre a empresa. O início do meu capítulo relata esse. Eu tenho muitos episódios relacionados com missões internacionais, mas esse episódio, que foi importante, tem muito a ver com isso. Em que de repente eu estou a tentar aplicar o chapa 5, como a gente diz, chapa 5, o padronizado, e a pessoa está a olhar para mim e a abanar a cabeça e a dizer: não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Eu quero saber quem é o Paulo Furtado, profissional do ISLA, para depois perceber o que é o ISLA. Porque é que o profissional Paulo Furtado, que trabalha no ISLA há 27 anos, na altura não eram 27 anos, mas pronto, agora já é quase, porque é que continua lá? Porque é que vestiu a camisola? O que é que tem o ISLA de especial? Eu quero saber isso, porque eu quero trabalhar com o ISLA. Mas se o ISLA não for humanamente especial, interessante para mim, se calhar não vale a pena. Há mais instituições com que eu posso trabalhar. Isso foi muito bom para me desbloquear um bocadinho, para me deixar mais relaxado, mais aberto, para dizer: não, eu vou para representar a quem eu sou, como pessoa, como profissional, e ao mesmo tempo, se eu fizer isso bem, de uma forma empática, eles vão confiar mais em mim e vão confiar na minha instituição, porque eu realmente visto a camisola. Claro. E aí que entram os embaixadores da marca, que é o vestir a camisola. Exatamente, é vestir a camisola. Termina o capítulo dele aqui, tem uma citação que a fluência decisiva não é a do idioma, mas é da empatia. Saber ter essa relação. A fluência da comunicação entre duas pessoas lá fora não é se eu compreendo bem a língua, se eu me expresso muito bem, se o meu inglês é perfeito. Por acaso é, mas de qualquer forma podia não ser. Porque o importante é que a pessoa crie uma relação de empatia comigo, de alguma forma, e que diga: não, eu confio nesta pessoa. Foi um bom contacto. Eu nem tenho cartão. Eu também menciono isso. Eu nem tenho cartão, mas eu fiquei com o contacto, eu sei, quando eu quiser ligar, eu ligo para o Paulo. Paulo, precisamos de conversar para fazer. Isso faz toda a diferença. Não é ter o telefone da pessoa, é saber se ela vai te atender. Exatamente. Porque uma coisa é, eu tenho aqui, eu pego uma lista telefônica, tem 5.000 números de telefone, não quer dizer que eu tenho esses contatos todos. Não. Contato é quem vai te atender e saber quem você é. Por exemplo, eu conheço o Papa. O problema é que o Papa não me conhece. Não é? A diferença é essa. Conhecer não é problema nenhum, não é solução nenhuma. Agora, a pessoa te conhecer, você ter depositado naquela conta corrente. Exatamente. E não você só querer sacar. E nas relações institucionais, nas relações de etiqueta, muitas vezes nós devemos ter crédito emocional. Tem que ser uma via de mão dupla, né? Porque nas relações internacionais, quando você viaja, vai para a África, para a Europa, para outros cantos, você parar para pensar, Paulo, quantas vezes você já ajudou alguém e depositou. E lá pelas tantas, ou precisou ou não de um favor, mas a pessoa lembrou de ti e te fez um convite, falou: Paulo, tu tens que ficar até comigo e tal. Porque ele lembrou de ti, poxa, ele foi generoso, nem lembrou, simplesmente é algo intuitivo da pessoa, ela sente que você é uma pessoa de bom trato. Eu lendo o seu capítulo falando sobre o pitch de elevador, o quanto é importante, essa fração muitas vezes são segundos. São segundos que se tem para dizer quem você é. E não tem uma segunda chance de causar uma primeira coisa. Exatamente, não. Muitas vezes eu conheço a pessoa e agora posso dizer que conheço, não é? Ao fim destes anos. Eu sei que ela ia tentar novamente, eu agora sei, mas naquela altura eu não sabia. Claro. Não sabia, mas achei a abordagem dela muito interessante, embora muito espontânea, não é? Entramos os dois no elevador ao mesmo tempo e Portugal, preciso trabalhar com vocês. Vamos
conversar. Isso aqui mesmo? Ok, então, bem, então o Isla é isto e aquilo. E ela começa a dizer que não é isso que eu quero saber, eu quero saber de ti. É maravilhoso. Então, e depois disso deu uma conversa... É isso que o chat GPT não substitui. Não. Deu uma conversa de 45 minutos junto à porta do elevador. Até tiramos uma selfie e ficou Mas não segurou assim, o elevador não, né? Não. Foi mesmo assim, o pitch do elevador ficou assim. Elevator pitch, literalmente, olha. E essa questão, outra coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos, da questão do óbvio, né? Que o óbvio, eu costumo dizer nas empresas que o óbvio não existe. A gente tem que partir do princípio, às vezes as pessoas dizem, o óbvio precisa ser dito. Não, a gente parte do princípio que o óbvio não existe, porque o que é óbvio para mim pode não ser para ti. O óbvio para mim tem que ser dito, não o óbvio unânime. Então, a gente precisa falar, precisa transmitir a mensagem. E nós falávamos ontem, né, Marcelo, sobre a questão da nossa mensagem. A maneira que nós projetamos e a maneira que as pessoas nos percebem. E nem sempre está em sintonia. Exatamente. Então, essa é a questão. Muito complicado. Bacana, olha, foi um enorme prazer conversar com vocês. Eu quero deixar um pedacinho aqui para vocês deixarem uma mensagem para quem está nos acompanhando, uma mensagem sobre a etiqueta, sobre o embaixador de marca, sobre a vivência internacional, saber lidar com as pessoas. Conversa um pouquinho conosco. Então, falando sobre... Eu acho que o que resume tudo que conversamos aqui a respeito de empatia, de relações, de networking, eu resumo com uma frase minha, que eu falo em todas as palestras, treinamentos, é que nós somos diferentes porque somos únicos, mas somos iguais porque somos seres humanos. E como seres humanos, precisamos saber viver em sociedade e em harmonia. Isso. Exatamente. E como eu disse já com outros convidados, faça o bem aos outros. Se não for por amor, que seja por inteligência. Sim. E o Paulo? A mensagem que posso deixar é que, em termos daquilo que é a internacionalização, o passo tem que ser dado em frente de forma individual primeiro. Não podemos ficar à espera que a empresa, que a organização, que a instituição onde nós trabalhamos nos chame para uma reunião e que diga, olha, você está há muito tempo aí sem fazer e então agora tem de ir. Não, nós temos de ir à procura, temos de saber quem somos, temos que perceber como lidamos com a empresa onde estamos. Se o amor, vamos dizer, pelo local de trabalho, a isso obriga a dar mais de nós fora do país, na internacionalização. E a internacionalização também se faz em casa, não é? Nós também recebemos, não vamos só visitar os outros. Mas tem que ser dado esse passo logo individualmente. É bom que as pessoas tomem essa consciência de que normalmente não há uma barreira, não há ninguém a criar uma barreira para podermos ou não ter acesso a essas oportunidades. As oportunidades existem e nós vamos bater à porta. Não ficamos à espera que alguém venha bater à nossa porta. Vamos bater à porta do chefe do departamento, do presidente, o nosso, por exemplo, é muito acessível e ainda bem, e dizer, olha, eu também gostava de ter uma experiência internacional, o que é que eu posso fazer para isso, para ir representar o Isla? E esse passo é muito, muito importante. As pessoas têm que ter atitude em tudo que fazem. Atitude, exatamente. É bastante isso. Proativo. Quando o indivíduo espera que alguma coisa aconteça e caia no seu colo, muitas vezes não vai acontecer. Não vai acontecer. Tem que ter um movimento. Eu gosto muito da história da sopa de pedra. A sopa de pedra é quando a pessoa chegou num lugar e disse: o que tem para comer aqui? Disseram nada, todos muito pobres. Ele disse: eu vou fazer então uma sopa. Aqueceu uma água e botou lá uma pedra. Vou fazer com essa pedra. E as pessoas se cercaram daquele indivíduo e a conversa era interessante. Eu tenho uma cebola, eu vou trazer. Aí trouxe ali um pedaço de cebola. Eu tenho um tocinho. Aí eu tenho uma carne, eu tenho um sal. E aí foram acrescentando aquela sopa. E aí, ao final, a sopa já estava cheirosa, gostosa.
E ele foi, retirou a pedra e disse: está aqui a sopa com tudo que cada um contribuiu. Mas teve alguém que teve que ter a atitude inicial de dizer: vou fazer uma sopa. E depois que você decide que vai fazer aquela sopa, os ingredientes vêm. Né? É muito importante dar esse primeiro passo. Na internacionalização nós sentimos muito isso, que é, eu posso dar o meu contributo, mas tem que ser um contributo, eu não posso carregar tudo nos meus ombros. Sozinho, mas toda a gente dar o seu contributo e cada pessoa tem a sua maneira de estar e a sua maneira de ser, desde que seja proativa, positiva, fazemos uma sopa fantástica. Maravilhoso, maravilhoso. Então, para você que nos acompanhou até esse momento, nesse episódio do Vô Coruja, versão Negócios e Carreira Internacional, e quer participar no próximo ano do nosso projeto e também se internacionalizar, veja aqui na descrição do vídeo o link para você fazer a sua candidatura e quem sabe também ser um dos autores no próximo volume do livro Negócios e Carreira e palestrar aqui em solo internacional. Muito obrigado então e até o próximo episódio.